Naquele momento, com um lado do corpo dilacerado, Zhao Tian se contorcia de dor. Porém, ele ainda se mantinha de pé enquanto encarava Gu Wei, que, por outro lado, estava com a face preenchida por puro ódio. E perguntava: "Por que vocês não me deixam em paz?" Gu Wei ficou ainda mais nervoso depois daquela pergunta. "Maldito verme! Onde estão os meus filhos? O que você fez com eles?" Apesar de já saber a resposta, Gu Wei simplesmente não queria acreditar. Ele teria que ouvir aquilo com seus próprios ouvidos. Eles estão mortos, mas foram eles que procuraram seus próprios destinos. Se eles simplesmente me deixassem em paz e não me encurralasse, eu teria ido embora. Ninguém ia se machucar. Zhao Tian se manteve encarando Gu Wei enquanto proferia aquelas palavras. Ele sabia qual seria o seu destino e, apesar de não querer morrer ali e daquele jeito, ele decidiu, interiormente, que iria encarar esse destino de frente e não iria mais fugir. Já que a morte era certa, ele desejava que ao menos seu espírito atormentasse o homem diante dele, por toda a eternidade. Vendo o jovem que se mostrava sem medo diante dele, Gu Wei estava ainda mais furioso. "Maldito! Eu irei te fazer sofrer uma dor terrível. A morte será um alívio para sua alma. Você vai implorar para estar morto. Então venha. Eu nunca mais irei fugir de pessoas como você. É bom que você realmente me mate, aqui e agora. Senão, um dia eu vou aniquilar cada um de seus descendentes e a sua linhagem suja não será mais vista neste mundo." Zhao Tian berrou um desabafo que externou todas as vezes que ele foi tratado daquele jeito por pessoas como Gu Wei. As ameaças vindas de Zhao Tian não eram nada aos olhos de Gu Wei. Ele operou seu reino espiritual de forma que, dessa vez, em suas mãos, não transformassem mais a imagem de um tigre. O que se formou foram duas lâminas de vento que davam a sensação de que aquilo poderia cortar até mesmo o aço. Com um movimento extremamente rápido dos seus pés, Gu Wei avançou novamente, e as lâminas de vento que envolviam as suas mãos cortaram para baixo. Zhao Tian tentou bloquear aquele golpe com seu braço direito. Porém, como ele, que não possuía nem mesmo uma veia espiritual, iria bloquear aquilo? Sangue fresco jorrou. O antebraço direito de Zhao Tian caiu ao chão e, junto com aquela parte de seu corpo, um outro pedaço de carne estava logo ao seu lado no solo. Aquilo era uma orelha humana. Enquanto uma lâmina de vento decepava o antebraço direito de Zhao Tian, a outra arrancava sua orelha esquerda. O sangue jorrava sem parar, e Zhao Tian estava perdendo, aos poucos, a consciência. Você não vai morrer tão rápido." Gu Wei bufou, caminhou até Zhao Tian e colocou uma pílula na boca dele. Por causa daquela pílula, os ferimentos que jorravam sangue, como uma cachoeira, foram imediatamente cauterizados. A dor daquele processo era terrível, e talvez até mesmo pior do que as amputações. Era como se todo o corpo de Zhao Tian estivesse sendo fritado. Aquela era uma pílula da flor calcinante, uma medicina usada por praticantes como um último recurso de fuga. Uma vez que alguém fosse ferido de forma severa, com a ajuda dessa pílula, a pessoa poderia estancar imediatamente o sangramento e tentar alguma forma de fuga. Contudo, essa pílula, além de não diminuir em nada a dor dos ferimentos, aumentava ainda mais.
dando a sensação de estar sendo queimado vivo. Essa era uma dura consequência desse último recurso. Zhao Tian, que estava quase desmaiando, imediatamente despertou. A dor excruciante e as queimaduras tornaram sua respiração pesada, e ele se contorcia por dentro. Mas, mesmo assim, não demonstrava nenhum traço de submissão. Eu continuarei te cortando, pedaço por pedaço. E quando você implorar para morrer, eu irei te torturar ainda mais. E, quando finalmente chegar ao seu fim, nenhum traço de sua existência sobrará. Eu mesmo irei procurar a sua família, e destruirei todos os próximos a você. Eles irão ter o mesmo sofrimento que você terá. Gu Wei disse com uma voz sombria. O coração de Zhao Tian pulava naquele momento. Ele definitivamente não desejava que esse destino fosse levar as pessoas do seu vilarejo, principalmente ao seu pai e ao seu irmão. Ele, interiormente, agradecia pelo fato do homem diante dele não saber a sua identidade. Assim, talvez, após a sua morte, o homem não fosse capaz de descobrir de qual vilarejo Zhao Tian era. Existiam diversos vilarejos de trabalhadores na província dourada, e todas as pessoas que viviam neles eram vistas apenas como mendigos por pessoas como Gu Wei. Encontrar o vilarejo exato onde um mendigo sem nome morava seria muito difícil. Mas ele já havia decidido que, mesmo que tivesse que aniquilar todos aqueles vilarejos, ele definitivamente iria encontrar o correto. Com mais 2 movimentos de mão e uma crueldade sem fim, Gu Wei cortou os tendões dos joelhos de Zhao Tian, que perdeu o controle de suas pernas e foi ao chão. Gu Wei se aproximou de Zhao Tian, que estava deitado enquanto murmurava alguma coisa. Resolveu implorar pela sua morte? Gu Wei perguntou. Ainda sem escutar o que o jovem dizia, Gu Wei aproximou sua orelha da boca de Zhao Tian. E ao ouvir o que o garoto murmurava, ele ficou momentaneamente chocado. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Zhao Tian murmurava essas palavras como se fosse um mantra, enquanto mantinha seu olhar travado em Gu Wei. O ódio cresceu ainda mais no coração do homem. Ele percebeu que aquele jovem nunca iria suplicar. Verme! Onde você colocou os corpos dos meus filhos? Me mostre, ou irei te matar agora mesmo. Gu Wei gritou enquanto chutava o corpo de Zhao Tian em direção à floresta. Impressionantemente, Zhao Tian, que estava rindo como um louco, cuspiu em direção à face de Gu Wei. Antes de falar, maldito, seu porco velho desgraçado, acha mesmo que você pode definir as minhas ações antes de eu morrer? Nunca. Pessoas como você só fazem peso na terra. As suas ações e ensinamentos somente servem para oprimir os fracos e os pobres. Pessoas como você são a desgraça deste mundo. Venha e me mate, mas nunca me diga o que fazer antes do meu fim. Somente eu devo tomar esse tipo de decisão. Se vire e ache esses lixos a quem chamava de filhos, por conta própria. O cuspe pousou na face de Gu Wei. Aquela gosma verde pegajosa ficou grudada em sua bochecha esquerda. E, diante das palavras ofensivas de Zhao Tian, como poderia sua raiva não chegar ao nível extremo? De novo, Gu Wei operou seu poder espiritual. Todo o poder de um praticante do primeiro nível do reino dominador.
Todo o seu poder estava concentrado no seu punho esquerdo, e ele avançou sem usar nenhuma técnica marcial, apenas puro poder espiritual. Explodir completamente o corpo de Zhao Tian era seu objetivo. Observando o avanço de Gu Wei, estando sem condição de fazer qualquer movimento, Zhao Tian gritou enquanto mantinha uma expressão de loucura em sua face. Venha, maldito porco velho, eu irei te atormentar por toda a eternidade. Morra, seu... Gu Wei também gritou enquanto seu soco estava para pousar no corpo de Zhao Tian. Aquele soco tinha poder suficiente para pulverizar completamente uma casa. Depois daquele golpe, o corpo de Zhao Tian desapareceria, sem deixar nenhuma evidência de sua existência para trás. De repente, uma cratera de aproximadamente 50 metros de circunferência apareceu. Porém, o corpo de Zhao Tian não havia sido pulverizado. Sem entender o que foi que aconteceu ali, os olhos de Zhao Tian estavam extremamente estufados, enquanto ele observava aquela cena. No centro daquela enorme cratera estava Gu Wei. Ele estava deitado e era evidente que estava sendo pressionado por um enorme poder espiritual. Ele vomitou um bocado de sangue, enquanto não conseguia mover nem mesmo um dedo. Era como se o Gu Wei estivesse sendo esmagado e seus órgãos internos estivessem a ponto de explodir. Hahaha. Uma gargalhada sinistra foi ouvida. Era como se aquela voz estivesse vindo de todos os lados. Também, a voz, que parecia pertencer a um humano, era capaz de causar calafrios em qualquer pessoa. Definitivamente, aquele era o demônio da Floresta Proibida. Moleque, eu gostei de você. Hahaha. Não sei o motivo, mas, em todos esses incontáveis anos, eu finalmente encontrei alguém que eu não quero matar. Hahaha.